Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um resumo. Estamos no resumo da semana 4 da Bíblia Viva, Evangelho de Marcos, capítulos de 1 a 12. Nós podemos ver Jesus revelado como autoridade, poder, verdade e serviço. Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com temor e reverência, com humildade no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor elimina toda distração do inimigo que nos impede de ter o discernimento e entendimento de entender a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Sejam todos bem-vindos. Não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e, sobretudo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam nos acompanhar na leitura Bíblia narrada, Bíblia viva. Amém? Vamos caminhar com Jesus. Irmãos, Evangelho de Marcos. Quem é Jesus no Evangelho de Marcos? Marcos apresenta Jesus com 4 traços centrais. Primeiro, como Filho de Deus. Segundo, como Rei do Reino de Deus. Terceiro, como servo poderoso. Quarto, como Messias e ressuscitado, Messias sofredor e ressuscitado. E no quinto, não, era 4, não tem um quinto. Tá, glória a Deus. Irmãos, no primeiro traço, ele é apresentado como Filho de Deus. Aqui nós vemos a identidade de Jesus. Amém? Marcos 1. Ouça, a palavra fala, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Confirmação que ele é o Filho de Deus. Lá em Marcos 15:39, nós vemos escrito, verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Confirmação da sua identidade. Segundo traço, Rei do Reino de Deus. Irmãos, aqui nós vemos uma mensagem extremamente importante. Jesus apresentado como Rei do Reino de Deus. Em Marcos 1:15 está escrito, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, terceiro traço, Jesus apresentado como um servo poderoso. Aqui nós podemos entender a missão em ação. Amém? Missão em ação. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Irmãos, guarda os versículos-chave que eu estou passando para vocês. Em quarto traço, ele é apresentado como Messias sofredor, mas também como Messias ressuscitado. E aqui nós vemos o caminho da cruz. Em Marcos 8:31 está escrito, convém que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Em Marcos 16:6 está escrito, ele ressuscitou. Não está aqui. Irmãos, a tumba está vazia. Jesus não está lá dentro. Ele vive em mim. Ele vive através de você também. Agora vamos ver o síntese em Marcos e que Jesus, ele é o Filho de Deus que anuncia o reino, que serve com autoridade e salva pela cruz e ressurreição. Entendeu? Pegou a chave? Irmãos, quais são os versículos-chave do livro de Marcos e as referências? Estes versículos, eles seguram o Evangelho de Marcos. Marcos 1:1. Toma nota. Espero que você tenha o seu caderno. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós já falamos. Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já falamos também. Agora vamos para Marcos 2:17. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 4:39 a 40. Acalma-te, emudece, porque sois assim tímidos. Como é
que não tendes fé. Amém? Marcos 5,34, a tua fé te salvou, vai em paz. E outro versículo-chave está em Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 10,45, servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Gente, se você tem sua Bíblia, eu dou uma dica. Passa cor de estabilo. Estabilo, nem sei como diz em português, gente. O meu português, ele não é top, não. Olha só, estabilo em francês. Aqueles lápis de cor, passa nesses versículos para que você não esqueça. E depois você tome nota se você não está com seu caderno, que só tem sua Bíblia. Irmãos, Marcos 10,45, servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Outro versículo-chave, Marcos 12, de 30 a 31. Amarás o Senhor e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos 14, 36. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quantas vezes nós já pedimos o que queremos, mas nós devemos, na verdade, falar: Pai, contudo, que seja feito a tua vontade. Amém, pessoal? Olha só, Marcos 15, 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, a confirmação da identidade de Jesus. Marcos 16, 6. Ele ressuscitou e não está aqui. Olha que boa nova, aleluia. Agora vamos ver as palavras-chave do Evangelho de Marcos e como e onde eles aparecem. Irmãos, a ideia aqui é que possamos apontar onde está cada tema. Primeiro tema, a autoridade, né? Falamos de autoridade. Jesus ensina com autoridade em Marcos 1, 21. Jesus ensina de autoridade sobre os espíritos em Marcos 1, 27. Autoridade para perdoar, nós temos autoridade para perdoar em Marcos 2, 10. E agora vamos ver o reino de Deus, como tema o reino de Deus, mensagem central do início, que está em Marcos 1, 15. Irmãos, nós temos também o ensino por parábolas, que é o ensino do reino, Marcos 4:1, Marcos 4, de 26 a 32. E vamos passar para o arrependimento e a fé. Nós vemos o chamado inicial, que está mais uma vez em Marcos 1,15. A tua fé te salvou, palavra-chave, que está em Marcos 5,34. Crê somente, mais uma palavra-chave em Marcos 5,36. E agora vamos falar do tema milagres e poder, a cura e libertação no início. Irmãos, Marcos 1, 32, 34. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 34. E a multiplicação dos pães, que está em Marcos 6, 41, 44 e Marcos 8, de 6 a 9. O tema discipulado, que nós vemos também nesses capítulos, seguir Jesus, como nós devemos seguir Jesus, segue-me, chamados, né? Aqui fala de chamado. Aqui nós somos chamados a seguir Jesus. É um discipulado. É como você também vai discipular alguém, chamar alguém para seguir Jesus. Marcos 1,17, Marcos 2,14. E nós temos a cruz e a renúncia. A cruz e a renúncia, que está lá em Marcos 8, de 34 a 35. E o tema serviço, que é modelo do reino, Marcos 9, 35, servo de todos. Jesus veio para servir, não para ser servido. Coração do evangelho está lá em Marcos 10, 45. Irmãos, se possível, volte em cada versículo, leia, anote,
estabeloça para que você pudesse meditar depois, fazer um estudo mais aprofundado. Nós estamos aqui fazendo a Bíblia narrada, não um estudo bíblico, né? Então, por isso eu estou dando a palavra-chave, eu estou dando os versículos-chave, eu estou dando os temas, mas você pode aprofundar mais na sua Bíblia de estudo que você já deve ter em casa. Se você não tem, já é tempo de procurar uma. Irmãos, nós vimos o tema coração, que é o nosso interior. O que contamina vem de dentro. Olha essa palavra. Está em Marcos 7, de 20 a 23. E nós temos aqui fé e incredulidade como tema também. Rejeição em Nazaré. Jesus foi rejeitado em Marcos 6, 5, 6. E a palavra fala em Marcos 8, 17, que é uma palavra-chave aqui. Tendes o coração endurecido? Irmãos, você tem o coração endurecido? Agora nós temos a oração e a dependência. Jesus ora cedo. Marcos 1, 35. Ele está no Getsemane, em Marcos 14, 32, 36. E nós vamos ver o tema confronto com religiosidade, as tradições humanas. Marcos 7, de 6 a 8. E o templo purificado, que está em Marcos 11, de 15 a 17. E nós temos aqui também uma palavra-chave, que é maior mandamento, que está em Marcos 12, de 29 a 31. Agora vamos ver resumo por blocos. Marcos em movimento, gente. Bloco A, nós vemos o início do ministério. Marcos 1, 2. Reino anunciado, 1:15, chamado de discípulos, 1:17 e 2:4, perdão que cura o paralítico, Marcos 2:1 a 12, Jesus médico dos pecadores, Marcos 2:17. No bloco B, nós temos reações ao reino mais parábola, que está em Marcos 3 a 4, capítulo 3 a 4. Oposição que cresce em 3:6. Jesus forma os 12 em capítulo 3, 19. Nós temos o semeador e corações, que está lá em Marcos 4, 1 a 20. E nós vemos aqui Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, 39 e 40. No bloco C, nós temos o poder que restaura, lá em Marcos 5 e 6. Libertação do gadareno, o endemoniado do gadareno, Marcos 5, de 1 a 20. Nós temos a fé que toca a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, de 25 a 34. Nós temos também aquele que crê, que tem que crer somente. Quem é que devia crer somente? Jairo. Está lá em Marcos 5, 36. Temos a rejeição e a incredulidade, já no capítulo 6, de 1 a 6. A multiplicação dos pães e peixes, 6, 41, 44. Irmãos, o bloco D, nós temos o coração e verdade, mas quem é Jesus, né? Marcos 7, 8. Contaminação vem do coração. Pega essa palavra. Contaminação vem do coração. Por isso a palavra fala: guardai o vosso coração de tudo que tens que guardar, porque ele é fraco e enganoso, ele é facilmente contaminado. Está em Marcos 7, 20 e 23. Contaminação que vem do coração. Nós temos confissão e identidade de Jesus, mais a cruz, que está lá no capítulo 8, 29, no 8, 34. No bloco E, nós temos serviço e renúncia, que está em Marcos 9 e 10, que é a grandeza. Grandeza é servir. Amém? Marcos 9, 35 fala. Jesus define sua missão, Marcos 10, 45. E no bloco F, nós temos Jerusalém, confrontos e essência da lei, que está em Marcos 11, 12. Frutos e templo, 11, 15 e 17. E nós vemos o maior mandamento, que está lá em Marcos 12, de 29 a 31. Amém?
Pessoal, a cruz e a ressurreição que está em 13 a 16, que vamos ler início de semana que vem, vamos ver a vigilância que está em 13:33, vamos ver o Getsemane 14:36, vamos ver também a história do centurião que confessa 15:39 e a ressurreição em Marcos 16:6. Amém? A mensagem central em uma frase, se eu pudesse resumir a mensagem central dessa leitura que acabamos de fazer em uma frase, é que Marcos anuncia que Jesus, o Filho de Deus, inaugura o reino com autoridade. Ele chama o discipulado com renúncia e salva servindo até a cruz e confirmando tudo na ressurreição. Amém? Marcos 1:15, 8:34, 10:45 e 16:6. Guarda esses versículos. Amém, pessoal? Olha só, a Gólida Celeste nesse resumo, é uma nota que eu estou te dando, né? Para que você guarde com você, se futuramente, quem sabe, você venha escrever algo importante, leva essa palavra com você e lembra da Gólida Celeste. Em Marcos, Jesus não é apenas... Ele fala do reino, gente. Ele mostra o reino. Ele não fica só em falar. Ele nos mostra o reino. Ele nos mostra a autoridade que perdoa. Ele nos mostra o poder que restaura. E ele nos mostra a verdade que confronta e serviço que salva. Irmãos, ele nos mostrou tudo nesse capítulo do livro de Marcos. Amém, pessoal? Olha só, irmãos. É tremendo porque compreender quem é Jesus em Marcos é extremamente importante. A mensagem central desse livro é como o reino de Deus se manifesta na prática. Amém? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei do reino de Deus. Jesus é o servo poderoso. Jesus é o Messias sofredor e ressuscitado. E Jesus é a autoridade, Jesus é o reino. Jesus nos demonstra a fé, falando para a mulher de fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Jesus fala, não temas, crê somente. Ele falou para Jairo e ele fala para nós todos os dias. Irmãos, a fé aproxima o ser humano da ação de Deus. Entendeu? Jesus nos manda segui-lo, né? Ele, como discipulado, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Quantas vezes já ouvimos, negue a si mesmo, tome a sua cruz, mas ninguém quer carregar a sua cruz. Seguir Jesus exige decisão diária, todos os dias. Irmãos, no reino, grandeza é servir. Todos nós viemos para servir. Se Jesus serviu, por que nós vamos servir? O mal procede de dentro do nosso coração. Não esqueça também dessa palavra. Amém, pessoal? Irmãos, Jesus nos chama para nos posicionar, para levantar, para pregar o evangelho, para levar a palavra. Eu falo português não perfeito. Eita, às vezes eu dou até um crioulo no meio. Fica português. Pessoal, importante é que eu estou pregando a verdade, a palavra, aquilo que está escrito na palavra do Senhor, aquilo que Jesus mandou fazer, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, se tem uma mulher que eu me identifico, é essa mulher de fluxo de sangue, porque vocês sabem quantos anos já tenho lutando com a enfermidade, e hoje eu entendo mais do que ninguém o que aquela mulher sofria. Amém, pessoal? Irmãos, olha só, não deixa de estudar a palavra. Não deixa de ler a palavra todos os dias. Jesus tem autoridade sobre tudo. O reino exige arrependimento e fé. Seguir Jesus custa renúncia. Servir é maior do que dominar. A ressurreição confirma toda a mensagem que nós aprendemos. Jesus ressuscitou. Marcos nos ensina que Jesus não apenas ele nos anuncia o reino de Deus. Ele vive o reino. E nós também devemos viver o reino. Eu quero viver o reino todos os dias da minha vida até o final dos séculos.
Amém, pessoal? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Vamos seguir juntas, com constância e vamos seguir, sobretudo, 100% com Jesus no centro. E não deixa de estudar a Bíblia ao mesmo tempo. Fazemos leitura, mas no final da semana nós paramos para fazer um estudo, né? Para entender os versículos-chave que eu passo, as palavras-chave que eu passo, quem é Jesus. Se você não entendeu direito, volta lá do início, pega. Por isso que eu falo sempre para anotar, porque quando você anota, você não perde. Se você não anota, você esquece. Amém? Que Deus te abençoe e não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.